Você vai assistir agora o Gravidinhas e Mãezinhas na TV, um oferecimento Drogão Super. A gente quer você bem. Com você. Este é o programa de número 20 e o Gravidinhas e Mãezinhas na TV de hoje está muito interessante, vai falar de gravidez saudável, educação, parto e muitos outros assuntos. Confira. Educação financeira. Você já falou sobre dinheiro com seu filho? Qual a idade certa para isso? Especialistas vão dar várias orientações aos pais. A gestação da Claudinha. Hoje vamos mostrar um pouco da atividade física da futura mamãe. Tem relato de parto. Uma médica vai contar como nasceu a primeira filha. E você já adotou para o Natal uma criança da Casas de Betânia? Ainda está em tempo! Olá! Mesada, semanada, é correto dar dinheiro aos filhos? Quando? Quanto? E como educar as crianças para esse mundo financeiro para que não cresçam adultos atrapalhados com as contas? É um pouco difícil, é um pouco complicado, muitos pais têm dúvidas, então nós fomos atrás de alguns profissionais para nos dar uma mãozinha. O Leonardo é planejador financeiro, dá consultoria principalmente a famílias em dúvidas sobre como administrar o orçamento. A gente precisa entender que a educação financeira, ou que se diz respeito a essas finanças, é muito uma questão de expectativa e o aprender a fazer, ou tentar auxiliar as crianças a saber que não dá para ter tudo a hora que quer, que não dá para fazer as coisas a hora que bem entender. Não adianta eu querer exigir do meu filho uma coisa que eu não pratico. Então, se tem uma forma da gente ensinar os filhos é através do exemplo. Então, não adianta eu querer impor para o meu filho que ele só pode pegar 2 itens, por exemplo, no supermercado e Não, eu também, de alguma forma, tento demonstrar para ele que eu tenho determinados limites. Ele não precisa saber que esses limites hoje são propriamente financeiros, mas eu tenho limites, eu só posso pegar X coisas, enfim, isso a gente acaba colocando por um contexto geral. Daniele Zeotti, psicóloga, também orienta muitos pais em relação a esse assunto das finanças com as crianças. As crianças precisam aprender desde cedo o valor do dinheiro, que o dinheiro está envolvido na troca, na compra das coisas que elas precisam e que elas querem. Precisam entender que existe o dinheiro envolvido e que isso se ganha através do trabalho, né? Então, a partir de quando a criança começa a desenvolver a linguagem, a capacidade simbólica, por volta dos 2 anos, você já pode realmente conversar abertamente com ela sobre o dinheiro e até dar dinheiro a ela. 5, 6 anos, começando a aprender um pouquinho subtração, adição, as operações básicas de matemática, dá sim para mim começar a incluir essa criança, por exemplo, num passeio pelo supermercado. Nós vamos fazer a compra, eu atribuir para a criança, por exemplo, o seguinte: filho, vai lá na despensa e vê quantas massas de tomate tem na despensa. Ele está aprendendo subtração, então ele vai falar, tem uma, tem 2, não tem nenhuma. E aí eu começo a juntar a questão escolar com a questão da educação financeira. Então, nossa, tem 2. E aí explicar, ó filho, normalmente aqui pro nosso mês a gente precisa ter 4 latinhas de massa de tomate. Então, quantas nós vamos precisar comprar? Tá com a criança na padaria? Olha, filho, então vamos pagar? Você quer uma bala? Olha, a sua bala custa R$1. É essa moeda aqui. De pequenininho você já começa a ensinar a moeda, o valor, os números, né? Conforme vai indo o aprendizado. Um pouquinho maiorzinhas, por volta dos 3, 4 anos, você já pode começar a dar o dinheiro para ela ir comprar. Você tá junto e fica olhando. E olha o Rodriguinho aí. A mamãe Flávia já arranjou um jeito de apresentar o dinheiro ao menino antes dos 3 anos e brincando. Isso aqui eu achei legal, a gente viu numa dessas lojinhas de chinês, assim, bem baratinho, custou R$2, uma cartela com um dinheirinho de mentira. E aí, assim, a gente tá ensinando pro Rodriguinho as notas. A gente tá mostrando os bichinhos que tem cada uma para ele reconhecendo. Como ele só sabe contar até 10, ele não tem muita noção do 10 para frente, a gente faz por comparação, tipo, essa nota aqui dá para comprar mais coisa do que essa, né? Então a gente vai explicando numa escala o valor de cada nota, né? Mostrando que a nota que compra mais coisinhas é a nota de 100. E aí a gente vai brincando com o dinheirinho. Mais pra frente eu quero levar ele pra comprar alguma coisa e representar o tanto que aquilo custa
quantas notinhas dessas são, para ele ir aprendendo a lidar com o dinheirinho. E ele tem um cofrinho também, a gente vai colocando moedinha, né, para guardar, e quando precisa a gente vai lá e compra. E a gente brinca assim, brinca de dinheirinho. Eu tenho um filho, o Miguel, de 3 anos, e ele, pelo incrível que pareça, ele sabe que no supermercado ele pode pegar 2 itens, ponto. Não interessa preço, não interessa nada. Eu brinco ainda que eu falo, ele ainda não aprendeu de ir lá pegar um item muito caro, porque senão a gente tá enrolado. Mas ele sabe que ele chega lá num determinado corredor, quero isso, ok. Chega num outro, quero isso, ok. No terceiro, filho, você já escolheu, qual desses 3 você quer? E ele troca numa boa. A gente acha que a criança às vezes não vai trocar, tá? Mas ele troca, ele não tem noção. Ele simplesmente, filho, você quer levar isso aqui? Você tem que deixar isso aqui, tudo bem? Não, tudo bem. Você pode dar uma quantidade, que pode ser uma mesada ou uma semanada. A mesada a gente prefere para crianças maiores, porque para crianças muito pequenas o tempo de um mês ainda é muito longo, né? Então assim, a semanada para crianças menores, a mesada para crianças maiores. O que a gente combina sobre a mesada? Olha, ou sobre a semanada, você vai ganhar X de dinheiro por este período, pelo tempo, para fazer essas e essas atividades. Então, para comprar o lanche na escola, para comprar um sorvete, para ir num passeio da escola, você vai ter que usar este dinheiro. Importante deixar muito claro. Acabou o dinheiro, não se faz empréstimos. Outra coisa que funciona muito legal com crianças é o cofrinho. Fazer o cofrinho. Isso pode fazer desde com as piticas, bem pequenininhas. Fazer o cofrinho, então ir colocando as moedas no cofrinho, colocando e já planejando o que vai fazer com aquele dinheiro. Então, depois de um determinado período, abre o cofrinho, conta o dinheiro e leva a criança para comprar o que foi planejado, um brinquedo para ela escolher. As crianças sentem uma autonomia enorme fazendo isso, sentem realmente participando do processo e que elas conseguiram guardar e comprar. A Suriana tem 2 filhos. O mais velho, o William, de 3 anos, já entende o que é desperdício. A economia, né, ela tá ligada ao consumo. Então tá em tudo, tá? Desde a banana que ele come, vestuário, o banho que ele toma. A gente já orienta ele, tá gastando água, isso custa dinheiro, o pai tem que trabalhar. Então a gente assimila o trabalho do pai dele e da mãe dele ao gasto, ao consumo. Então ele já tem uma noção, ele vai entrar pro chuveiro hoje e fala, mamãe, rápido que tá gastando água. Então ele já tem uma noção. E também é quando a gente sai, né? Não tem dinheiro agora. Não tem dinheiro? Você tem dinheiro, mamãe? Tem, não tem? Tá bom. Ele não fica enchendo, sabe? Falando que quer. Não tem dinheiro, acabou, não tem dinheiro. Sabe que não pode. Que tem que comprar, tem que dar dinheiro pra gente pegar aquele produto. Então não tem dinheiro, não vai pegar o produto. Hoje ele vai pra natação, lá ele tem os pirulitos, né? Eu dou a moedinha na mão dele pra ele comprar o pirulito. Então ele já tá começando a ter uma noção que é uma troca. Né? Se ele tem que pagar, ele tem que entregar o dinheiro para ele pegar o produto. E daqui a pouco a gente vai começar com o troco, né? Ele dá o dinheiro, espera o troco, pega o produto e... Então é aos poucos mesmo, não tem uma idade certa, eu acho, né? Porque eles absorvem muita coisa. Então é a gente que vai inserir nele esse cotidiano. A grande dificuldade não está em se eu dou ou não o dinheiro, mas é tentar entender o quanto que eu dou de dinheiro para esse filho. E isso também é muito particular de cada família, porque aí tem um pouco a ver com o orçamento. Não adianta, o recomendável com 6 anos é dar X. Isso não existe. A tarefa da infância é brincar, fazer o faz de conta e aprender e estudar. Você não paga em dinheiro por algo que é desta fase, que é da responsabilidade infantil, que faz parte do aprendizado. Não, né? Estudar não é trabalho para criança, é necessidade fundamental. Então não pague. Você pode sim. Por exemplo, a criança fez uma prova, foi muito bem, sai para comemorar com a criança. Vamos comemorar porque foi muito legal a prova que você fez, ou o trabalho, o reconhecimento na escola. Vamos a um lugar que a gente gosta, uma lanchonete que todo mundo gosta, uma sorveteria. Aí ok, pagar em dinheiro não. Talvez esse seja o grande o desafio que a gente pode transmitir para os filhos, é que as coisas dinheiro não brota em árvore, tá? E não é tão simples assim a gente conseguir as coisas. A gente precisa passar por uns períodos de esperas. As datas comemorativas ajudam muito. Então, puxa, você quer isso? Você pediu para o Papai Noel? Você se comportou?
E aí ter aquela ansiedade de esperar o Papai Noel trazer. As grifes, né, estão em todo momento permeando a vida das crianças desde muito cedo, dos pré-adolescentes. Então, assim, a gente tem que começar a ensinar que a gente não tem que ter determinadas coisas. A gente pode tê-las de acordo com o nosso esforço. Esforço em ganhar o dinheiro, em guardá-lo, gerenciá-lo. E as contas ficam penduradas na geladeira, que tem que pagar, até chegar o dia do pagamento. Então tá visível, sabe? Não é nada obscuro, nada escondido. É bem claro e bem nítido para eles não ficarem perdidos também, né? Não ficar sem essa noção de custo, né? Deixa claro, explica a ela, né? Lógico, na medida que ela consiga entender de uma maneira clara e direta. Olha, papai perdeu o emprego, nós estamos passando por uma situação difícil, assim. Olha, a mamãe ficou doente, teve que se afastar do trabalho, então a gente vai ter que gastar menos, você vai me ajudar. Tá? Então nós vamos ter que economizar. Nós vamos economizar luz, nós vamos economizar na água, nós vamos economizar no supermercado, nós não vamos comprar roupas por um período. Deixar muito claro, porque a criança ela gosta de se sentir participante, de saber o que está acontecendo na casa de maneira clara. E ela vai te ajudar. Você contando, falando, ela vai te ajudar, você vai se surpreender com as coisas que eles fazem, né? A ideia da mãe, descendente de árabes, é que as crianças aprendam desde cedo a poupar. A cultura judaica, eles guardam desde quando nasce. Os pais juntam e quando eles começam a entender 30% do que ele ganha, quando ele começa, por exemplo, no shopping, gastar 30% do que o pai dá da mesada, é uma reserva que eles não põem a mão. Tanto é que você não vê judeu pobre, né? Então é uma cultura que eu admiro muito, a cultura financeira dos judeus. Eu vou tentar fazer com que ele, pelo menos 30% ele guarde. Conversar muito, dialogar, trazer essa criança para dentro digamos assim, da decisão do que a família vai fazer, do processo decisório. De acordo com a idade, ela vai se envolvendo cada vez mais. Uma criança de 10, 12, 13, um adolescente, ele pode sim entender exatamente a questão financeira, o quanto que o pai ganha, o quanto que a mãe ganha, porque isso, se a gente pensar antigamente, era um tabu, né? Malemar, as esposas não sabiam quantos maridos ganhavam, enfim. Isso que eu acho que nós temos que tentar mudar. Viu só? Não é tão complicado assim não, pode até ser divertido. E depois do intervalo, a nossa gestante, a Claudinha, vai falar um pouco da atividade física dela, já. Agora tem até cabeleireiro, um cuidado personalizado que veio se juntar ao que já era sucesso, o serviço de manicure mais charmoso que você já viu. O salão fica na parte de cima, é individual para você ficar bem à vontade. Se quiser tomar um drink ou comer um lanchinho, está às ordens no Nail Bar. Isso enquanto as crianças brincam neste espaço divertido. Outra novidade por aqui. Smotico, parceiro do nosso clube de vantagens, vem aproveitar os serviços com desconto de segunda a quarta-feira para quem tem o cartão. E depois dê uma passadinha na boutique, fica aqui dentro mesmo, com roupas, lingeries e bijuterias exclusivas. Pode fazer exercício físico? Pode sim, desde que esteja tudo bem e o médico não coloque nenhuma restrição. Hoje nós vamos mostrar a nossa gestante, a Claudinha. Ela faz vários exercícios e hoje ela vai nos mostrar um deles, o Pilates. Quando eu descobri que eu estava grávida, eu estava fazendo bastante atividade física. Porque quando eu descobri, eu estava na praia. Então, antes da praia, acho que como toda mulher, eu peguei firme na academia, estava malhando muito para poder pôr o biquíni e fazer tratamento de estética e eu não sabia que eu estava grávida. Então, quando eu descobri com 5 semanas, foi quando eu parei de fazer atividade física, porque o médico pediu para fazer o primeiro ultrassom, para ver se estava certinho no útero, tudo certo. E aí eu fiquei sem atividade física. Ele falou, olha, os 3 primeiros meses o ideal é ficar sem atividade física. Só que, como eu pratiquei a minha vida inteira, eu comecei a fazer balé com 3 anos de idade. E sempre pratiquei muita atividade física. Na época da adolescência, eu fazia 3, 4 horas por dia de balé.
Então, o meu corpo pede atividade física e eu não conseguia ficar sem. E toda vez que eu ia na consulta com o ginecologista, eu falava, posso voltar? Posso voltar? Ele, não pode. Posso voltar? E aí ele falou que quando deu 10 semanas, ele falou, tá, Cláudia, volta, mas volta com cuidado. O Pilates, ele vai beneficiar com a parte de alongamento, porque eu já tô sentindo, por mais que ainda minha barriga tá bem pequenininha, eu já sinto as minhas costas, não é mais confortável muito para dormir. A gente consegue trabalhar o retorno venoso para inchaço de perna, por exemplo, panturrilha. A gente trabalha muito a parte de braço para sustentação do bebê, peitoral, por causa das mamas, costas. Também para melhorar essa postura, porque a gente fica muito fechado, muito arcado durante após. A gente pensa muito no pós. A gente trabalha também assoalho pélvico, que é super interessante para o parto, né? Musculatura inferior, lombar, alongamento, super importante para melhorar essa lordose lombar que acentua durante a gestação devido à protuberância da barriga, né? Quem já é mais iniciante, a gente não trabalha essa parte de movimentos mais aéreos, porque a pessoa não tem fortalecimento suficiente para isso. Mas com a Cláudia, no comecinho dá para trabalhar ainda, mais para frente não mais. Minha respiração fica mais ofegante, eu não consigo fazer alguns exercícios por conta da respiração. Então, se eu faço uma série de 10 que eu fazia com facilidade, agora eu tenho um pouco mais de dificuldade. Eu acho que vai ser daqui para até o final, vai ser cada vez mais devagarzinho, né? Por enquanto eu tô só no Pilates e nas aulas de sapateado, porque eu vou dançar o espetáculo no final do ano, e aí eu parei no tempo que o médico pediu e logo que ele liberou eu já voltei. Então eu tô fazendo por enquanto Pilates e sapateado. Pilates eu faço 3 vezes por semana e o sapateado eu faço 2 vezes por semana. E depois do intervalo vamos falar de parto. Tem um relato de uma pediatra, ela vai contar como nasceu a Alice, a primeira filha. Naí é mais uma opção de salão de beleza para você que tem o cartão do Clube de Vantagens Gravidinhas e Mãezinhas. É só procurar a Fanny Rodrigues. São 13 anos de experiência em corte, coloração, penteados e química. Há 5 anos, esta profissional também se especializou em cabelo infantil. Pode trazer seu pequeno sem medo. Aqui ele ou ela estarão em boas mãos. Os descontos variam de 5% até 20%. E se quem for cuidar dos cabelos é a mamãe, tem espaço com brinquedos para as crianças se divertirem. Atenção mamães, tem novidade no grupo Gravidinhas e Mãezinhas. É uma série de mini cursos com duração de 3 horas e que vão esclarecer muitas dúvidas. É o Mães com Ciência. O primeiro curso é sobre desmame com respeito. No próximo sábado, dia 6 de dezembro, das 9 da manhã ao meio-dia, no Colégio Marista. Para participar, você deve procurar pelo evento Mães com Ciência no Gravidinhas e Mãezinhas do Facebook ou então pelo telefone 981818282. Vamos falar um pouquinho de solidariedade agora? Você já adotou para presentear neste Natal uma das 300 crianças da creche Casas de Betânia? Ainda não? Então tem tempo. Vamos rever então a creche que o Gravidinhas e Mãezinhas está ajudando. Casas de Betânia, a creche já tem 52 anos. Hoje recebe 300 crianças entre 6 meses e 6 anos de idade. São crianças do bairro, crianças de famílias que trabalham, crianças que são vitimizadas pelo desemprego, pelo abandono. O atendimento é de graça. Aqui as crianças ficam em período integral. Na lista de espera tem mais 300 nomes e todos os dias cerca de 20 pessoas vêm à procura de vagas. Nós temos uma verba da prefeitura que dá para pagar uma parte de funcionário e o restante a gente faz almoço, jantar, vende pizza, tem alguns colaboradores
e assim a gente vai indo. É muito bonito a gente ver que a criança entra de um jeito e sai de outro, e aqui a criança é muito alegre, porque ela é muito bem tratada, tem um espaço muito grande, ela é uma criança feliz. Isso nos traz uma alegria muito grande, porque a nossa função é querer o bem do próximo. Nós do Gravidinhas Mãezinhas queremos ajudar a escola a fazer um Natal bem feliz. Você pode ajudar e escolher uma das crianças para presentear. Nós estamos organizando uma sacolinha com presente para cada uma dessas crianças. Nessa sacolinha nós vamos colocar uma peça de roupa, um sapato e um brinquedo. A lista com o nome dessas crianças pode ser acessada no Facebook através do evento Natal Solidário GIM e Casas de Betânia. Você entra lá, você escolhe uma criança para ser apadrinhada, você separa essa sacolinha e você deixa na loja ID Kids, que fica no Boulevard, até o dia 15 de dezembro. No dia 17 de dezembro nós vamos chegar com as sacolinhas, junto com o Papai Noel, fazendo o Natal dessas crianças muito mais feliz. Contamos com a participação de todos vocês. E agora temos um relato de parto de uma médica, pediatra, mamãe de primeira viagem. Ela vai contar como nasceu a Alice. Minha mãe, meus avós, todas tiveram parto normal e isso era uma coisa que eu sempre desejei. Quando eu engravidei, eu comecei a me preparar psicologicamente, fisicamente para isso. Eu fazia aula de pilates, procurava fazer caminhada e começava a imaginar como seria o dia do parto. E ficava sempre pensando que era isso que eu queria, essa era a melhor forma e a menos que eu tivesse alguma intercorrência ou alguma necessidade explícita, essa seria a via que eu iria tentar. Quando eu já estava com 39 semanas exatamente, eu comecei a sentir algumas dores e comecei por volta das 3 da manhã a sentir algumas dores. Essas dores foram ficando mais intensas, começaram a ficar de hora em hora. A minha barriga começou a ter, comecei a ter contrações. Eu vi que essas contrações estavam ainda distantes uma das outras, mas eram bastante dolorosas, diferente das contrações que eu tinha tido já mais ou menos desde as 36 semanas, que eu sentia que a minha barriga contraía, mas não doía. Mais ou menos uma meia-noite, essas contrações já estavam de 3 em 3 minutos. Aliás, de 10 em 10 minutos eu estava tendo umas 3 contrações, eram contrações bem fortes, doíam bastante. Eu comecei a pensar, nossa, chegou a hora, é o momento. Então entrei de novo em contato com a minha ginecologista, tomei um banho, as coisas do bebê já estavam arrumadas e fui para o hospital. Chegando lá eu já estava com uma dilatação boa, já estava em trabalho de parto e as dores começaram a ficar muito forte mesmo, e eu achei que eu ia ter minha filha em 2, 3 horas e não foi isso que aconteceu. As dores, apesar de estarem muito fortes, a minha dilatação não estava evoluindo, eu não estava tendo dilatação. E se passaram 1, 2, 3 horas, fiz muita caminhada, fiquei embaixo do chuveiro, fiquei na bola do pilates e isso assim me ajudou muito, foi muito bom. E nesse momento eu me concentrava, eu pedia muito a Deus que me ajudasse, que ajudasse a minha filha a nascer bem e que eu queria muito ter o parto normal e que assim, que me desse força para que isso realmente acontecesse naquele dia. Nesse momento eu comecei a pensar que eu era uma mulher e que meu corpo tinha sido preparado para isso e que eu precisava e que eu deveria ter força para isso. E comecei a pensar que minha filha iria sim nascer de parto normal. Tudo bem que tinha atrasado um pouco, mas ela iria nascer. Nesse momento eu intensifiquei a caminhada, comecei a fazer mais exercícios na bola e comecei a pensar muito que eu iria ter aquela dilatação, que iria dilatar e que nem que demorasse mais um pouco, ela iria nascer. Passou mais um tempo. As dores ficaram muito fortes, eu estava muito cansada, eu dormia entre uma contração e outra e eu acabei pedindo uma analgesia. Até mesmo os meus familiares falaram, mas é isso mesmo que você quer, porque todo mundo sabia que antes eu não queria, mas naquele momento eu estava muito cansada e eu resolvi ter analgesia.
Bom, minha analgesia foi ótimo, foi maravilhoso, porque eu pude dormir, eu dormi por 1 hora seguida, e quando eu acordei, eu ainda não sentia minhas pernas totalmente, mas aos poucos eu fui fazendo exercício de novo na bola, e eu voltei desse sono renovada, com mais força de vontade, e fiz mais caminhadas, e de repente eu pedi para a médica me examinar, porque eu estava com muita dor. De novo, as dores voltaram e a minha dilatação estava total. E foi um momento muito bom, porque nós fomos direto para o centro cirúrgico e em menos de 15 minutos a minha bebê nasceu. Foi o melhor momento da minha vida, a melhor sensação que eu já tive até hoje. E isso foi maravilhoso. Logo que ela nasceu, ela já veio direto para o meu colo e já em menos de 10, 15 minutos já estava mamando. Foi maravilhoso, foi como eu sempre sonhei, e eu fiquei pensando que apesar de todas as dificuldades, se eu tiver novamente um novo filho, se eu engravidar novamente, é isso tudo que eu quero passar de novo. Mesmo com toda a dor, mesmo com toda a ansiedade, é isso que eu vou tentar novamente. Eu quero novamente um parto normal e amamentar e segurar meu bebê logo que ele nasce, que é a melhor coisa que uma mulher pode ter. Por hoje é só. Sábado que vem tem mais Gravidinhas Mãezinhas na TV. Até lá! Você acabou de assistir Gravidinhas e Mãezinhas na TV, um oferecimento Drogão Super, nosso parceiro do Clube de Vantagens, que dá descontos para quem tem o cartão de 10% a 35%.